Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. E todos sejam bem-vindos, aqueles que nos acompanham, os desencarnados. E Nossa Senhora das Dores, e Nossa Senhora das Graças, agraceia cada um com sua luz, o seu amor, e nos guie nesta manhã de hoje, inspirando a nossa irmã para nos trazer esse esclarecimento, resignificando o luto, a espiritualidade. Então vamos nos aquietar um pouco nossa mente e nos fazer presente aqui nesse momento. Vamos nos ligar mentalmente e nos formar uma grande roda de mãos dadas e dando gratidão a essa palavra tão forte, com tanto significado de bênção, de amor, que nos liga à fonte de vida que é Deus. Abençoai cada um de nós de coração, que cada um de nós possamos fazer o de melhor, zelando pelo corpo, pela libertação da alma, e que Jesus nos cure a nossa alma, as nossas enfermidades interiores, o ódio, o orgulho. Abençoai-a, que cada um se sinta nesse momento em êxtase e compreenda cada palavra pronunciada com a energia do amor. Graças a Deus. E eu vou passar aqui para mim para ler o Minuto de Sabedoria. Bom dia. Bom dia. Eu vou ler o Minuto de Sabedoria para vocês. Seja humilde. A vaidade é o pior dos defeitos, porque enganar nós mesmos. Por mais que seja sábio, há sempre alguém mais sábio que você. Por mais forte que seja, haverá alguém mais forte. Portanto, seja humilde. Envaidecer-se de quê? A vaidade nos faz perder o sentido das proporções e acabamos caindo no ridículo, porque nos enganamos a nós mesmos. E assim seja. Graças a Deus. O Evangelho, capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Injúria e violências. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. São Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. São Mateus, capítulo 5, versículo 9. Aprendeste o que foi dito aos antigos? Não matareis, e qualquer que mate merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que qualquer que se escandalizar contra os seus irmãos, merecerá ser condenado pelo julgamento. Aquele que disser ao seu irmão racho, merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser sois loucos, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. São Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Por essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condenar por conseguinte a violência, a cólera e mesmo toda a expressão toda expressão por descarte com respeito.
ao semelhante. Raque era, entre os hebreus, um termo de desprezo, que significava homem de má conduta. A ser pronunciava escarrando, desviando a cabeça. E ele vai mesmo, se pronunciava escarrando, desviando a cabeça, ele vai mesmo mais longe, uma vez que ameaçava com o fogo do inferno aqueles que disser ao meu irmão, sois loucos. É evidente que aqui, como em toda circunstância, a intercessão agrava ao atenuar a falta, mas em que uma simples palavra pode ter bastante gravidade para merecer uma reprovação tão severa. Está aí a leitura do Evangelho. Graças a Deus. E agora passar para a Samudai para dar continuidade nessa manhã de hoje. Bom dia. Bom dia. Espera aí, tem que ligar. Bom dia a todos. Bom dia. Agradecer a seu Chico pelo convite, de poder compartilhar com vocês um pouco do conhecimento trazido nessa palestra de hoje. Eu não poderia inaugurar este púlpito sem poder falar do que me trouxe a esta casa. Esta casa ela me acolheu nesse momento, no momento do luto. E esta casa me fez, junto com Deus, junto com Jesus Cristo e junto com Maria Santíssima, ressignificar esse luto. Então, nós vamos ver nesse momento que quando a gente fala em luto, nós pensamos só em entes que perdemos, entes queridos, mas nós temos vários tipos de luto. E aí, com o passar da palestra, vocês vão ver que diariamente nós passamos por momentos de luto. E eu acredito que muitos nem saibam que esse sentimento é um sentimento de luto, mas que possamos entender um pouco desse momento e que possamos também ressignificar esse luto vivido diariamente. Meu nome é Samadá, esqueci de falar porque como meu nome é um pouco diferente, então eu gosto de falar meu nome, a pronúncia, Samadá. É um nome de origem árabe, não me pergunte de onde foi que minha mãe conseguiu esse nome, mas é de árabe, mas eu sou paraíba e Ceará, não tem nada a ver com árabe. Então, o que é o luto? Primeiro a gente tem que entender o luto, o significado da palavra luto, diante de quê? Da psicologia e da psicanálise. Ah, mas psicologia e psicanálise é a mesma coisa? Não. A psicologia, ela estuda o sentimento. A psicologia, ela tenta entender o que o ser está sentindo. A psicanálise, ele estuda a mente. Então, segundo a psicologia, o luto é a reação natural e um processo ativo de adaptação diante de uma perda significativa ou do rompimento de um vínculo afetivo. Já segundo a psicanálise, nós conhecemos Sigmund Freud, do mundo da psicanálise, um estudioso esplêndido, e ele define o luto como um trabalho psíquico, lento e doloroso, onde o indivíduo precisa, aos poucos, desligar a sua energia emocional da pessoa ou objeto perdido. Nesse contexto, a gente já começa a observar que o luto não é só a perda, entre aspas, de uma pessoa. Pode ser de objetos,
E vocês vão ver no passado dos slides que nós vivemos um luto praticamente todos os dias. Diferente do luto emocional, né? E o que significa ressignificar? O ressignificar, ele precisa, junto com o trabalho da psicologia, da psicanálise, da própria, como eu posso dizer, não vou dizer oração, mas porque orar somente não é preciso, você precisa se conectar com Deus. Então, junto psicanálise, psicologia e o estudo, né, da nossa personalidade junto com a espiritualidade, nós precisamos fazer disso, fazer do limão uma limonada. É assim? Todos os dias nós passamos por provações. Então, ressignificar significa o quê? Atribuir um sentido. Se eu estou passando por uma provação nesse momento, qual o sentido dessa provação? Eu vou aprender com essa provação? Como no Evangelho que a gente falou hoje pela manhã. Então, ressignificar é justamente isso. Dar um sentido àquele sofrimento, aquele momento de aprendizado, que eu não vou dizer de dor, porque quando se fala em luto, em determinados momentos é dor física, não só espiritual e mental. Então, está aqui uma figurinha que mostra bem o que não é o que acontece, né? E o que você faz com o que acontece. Você não precisa viver só o que aconteceu. Você precisa transformar o que aconteceu. Então, essa ressignificação é nesse sentido. Então, quando nós ressignificamos o luto, nós transformamos aquele aprendizado em alguma coisa. Então, eu acredito que todos os dias a gente vem ressignificando, se ressignificando. Nós que estamos aqui ouvindo, junto com os espíritos que com certeza também passam por essa ressignificação, né? Os desencarnados, eles também precisam passar por essa ressignificação, entender, né, que a vida ela não termina aqui, ela continua do outro lado. E nesse momento, né, de ressignificar, você primeiro precisa tratar a sua psique, precisa tratar a psicologia e a psiquiatria. Então, ressignificar sozinho com oração é bem complicado. Então, a gente precisa ter essa consciência. A nossa saúde mental, espiritual e física, elas andam juntas. Então, a gente precisa tratar tudo isso. Então, aqui a gente tem os diferentes tipos de luto, né? O fim de um relacionamento, a perda de si mesmo. Como a perda de si mesmo? Eu não sou mais a pessoa que eu era. Eu estou num relacionamento abusivo que eu precisei mudar. Eu precisei mudar minha personalidade e eu não me acho mais na pessoa que eu sou, que eu era. Então, é uma forma de luto, né? A amizade que chegou ao fim. Quem não encerra ciclos de amizade diariamente? Eu, por exemplo, no meu momento, né, que vai fazer um ano que eu comecei a frequentar a casa, acredito em setembro, que foi onde, no mês de julho, que o mês que vem vai fazer um ano, meu companheiro partiu. E foi duro. A morte de alguém próximo, né? E aqui são definições que a saúde, né, a psicologia define, né? O fechamento de um ciclo. O que é fechar um ciclo? Acabou um trabalho, encerrei o emprego, fui demitida, precisei mudar de cidade. Isso são encerramentos de ciclo. Como fala, né? A perda de um emprego. Conhecemos o luto como um longo processo relacionado à perda de uma pessoa querida.
para a morte, mas ele nem sempre precisa estar ligado ao falecimento de alguém. Você sabia disso? Alguém sabia disso? Quem aqui imaginava que o fim da amizade era um sentimento, você poderia gerar um sentimento de luto? Então, é um sentimento. O luto não é um estar, é um sentir. Né? E tem os lutos invisíveis, né? Uma gravidez que ninguém soube, né? Ali aquela mulher que teve uma situação que precisou fazer, né, o aborto de uma criança e ninguém sabe. Então ela tem ali um sofrimento permanente, porque não tem como chegar e falar, é um assunto que eu posso estar conversando em toda a roda de conversa. Não, é um luto. De certa forma, você saber de algo que não pode ser compartilhado é uma forma de luto. O lugar que você deixou, ou que você gostava de morar, uma casa que você gostava de morar, uma cidade que você gostava de morar, e você precisou, por algum motivo, se mudar, né? Viver em outro estado, em outro país, e aí eu vou abandonar toda a minha família, e aí vem aquele sentimento, a saudade, e vem o sentimento de luto junto. Né? Um diagnóstico que você precisou aceitar. Quantas pessoas não recebem diagnóstico? Estou com diabetes. Eu não achava que eu ia ter diabetes com 40 anos. Né? Então, o sentimento de luto vem. Por quê? Nós precisamos fazer o quê? Aceitar. E o luto, ele vem junto com a questão da aceitação. É muito difícil, no início, você... não, eu sou resignada, Deus permitiu, eu estou aceitando. Nós não somos assim. Então, a gente passa pelos questionamentos. Por que comigo? Por que eu? Mas será que é porque eu não comi muito doce lá atrás? Né? Então, assim, não temos por que questionar a Deus, nós temos que nos questionar. Né? Uma versão de que você já não existe mais, que é onde chega lá fala, enfim, de relacionamento, né? A mudança total de percepção de quem você é, de quem você deixou de ser, para viver com alguém que não aceita você como é. A gente precisa mudar, é evidente. Mas, quando nós vivemos, como eu posso dizer, em comunhão com todos, nós não podemos impor que as pessoas mudem para que nós possamos, para que as pessoas se adaptem a nós. Não é assim. A gente precisa entender que nós, seres humanos, somos diferentes. E as cabecinhas também. Então, toda vez que você vai questionar, fulano, não faz isso. Respeita o livre-arbítrio. Cada um tem seu livre-arbítrio. Né? Se afastar de alguém que está vivo, que entra aí na questão da amizade, ou não, porque às vezes nós temos pessoas com quem a gente convive que fazem mal, né? Que não nos fazem bem, mas que essa pessoa, ela está no nosso ciclo, então a gente precisa respeitar essa pessoa. Precisa respeitar, mas se eu ficar próximo dela, ela vai me machucar. Então, o que é que eu faço? Eu me afasto. E isso é natural do ser humano. Ou precisaria ser. Por quê? Se me faz mal, eu me afasto. É como hoje eu digo, a minha paz, ela custa muito caro. Porque antes eu vivia para o trabalho. Eu só trabalhava. No decorrer do tempo, vocês vão entender por que foi que isso aconteceu, por que aconteceu tanta mudança. Por que essa pessoa... as pessoas não mudam. Mudam, eu garanto que mudam.
E a vida faz a gente mudar. Em determinadas situações, a vida faz a gente mudar. E nem todos os lutos têm flores ou rituais, mas todos devem ser reconhecidos. Todos devem ser reconhecidos, porque se fosse assim, os psiquiatras e os psicólogos só atenderiam pessoas que estavam enlutadas pela ausência de um ente querido que faleceu. E não é assim. Por que a psicologia está aí lotada de cliente? Porque está tratando o sentimento de luto, um sentimento de perda, um sentimento de pertencimento. Então, por que eu não me sinto, eu não tenho pertencimento? Essa casa, ela me acolheu de uma forma que eu cheguei aqui só os caquinhos, não foi daí? Eu cheguei só os cacos. E a casa me acolheu. E até hoje eu sinto a necessidade de vir para cá. Eu não sinto vontade, eu sinto necessidade. Porque quando você se sente acolhido, você sente desejo de estar junto. Então, o acolhimento da casa, ela é primordial. O Espiritismo, ele tem essa questão, né, do acolhimento, né, de boa parte das pessoas procurarem a casa pelo desencarne de algum ente querido, né, que esse foi o meu caso, né, mas com outros entendimentos vem por curiosidade, né, vem porque foram convidados, e aí a gente passa a entender o trabalho real da espiritualidade. A espiritualidade, ela não quer só esse público aqui que está presente e encarnado. Ela quer o público também que precisa ser doutrinado, né, que está desencarnado, que está aqui também conosco. Ela precisa desse público ouvindo o que nós temos para dizer, do que vivemos aqui na Terra, e provavelmente eles também viveram muitas coisas semelhantes. E eu acredito que a casa está fazendo um trabalho maravilhoso, independente da quantidade de pessoas encarnadas que estão aqui. Poderia ter só 3. Mas eu tenho certeza que os desencarnados estão aqui, né, aproveitando essa oportunidade de se regenerarem, né, e evoluírem espiritualmente. Na causa desse momento, né? Então, nós temos os estágios do luto. Isso serve para todo tipo de luto, né? Então, tem aí a setinha da energia e a setinha do tempo. Essa setinha do tempo, para mim, ela não tem fim. Ela é infinita. Para mim seria infinita aí. Mas no luto nós temos o choque, que é o momento da perda. Nós temos a negação, que é aquela coisa, eu não acredito, eu não me conformo. Tem a frustração de saber que acabou, que não tem como voltar. Aí vocês veem que o gráfico ele oscila. Ele oscila, né? Sobe, desce, sobe, desce. Eu tenho uma palavra mais simples para o luto, independente de que momento seja. Ela parece uma montanha russa. O luto é uma montanha russa. Uma montanha russa de sentimentos. Por que uma montanha russa? Porque você, no momento, está ali na integração. Daqui a pouco você desce. Aí daqui a pouco você sobe. E é assim a todo momento. Até que o tempo chegue. Né? Que para cada um o tempo é diferente. O tempo do luto de cada um é diferente. Então, para que essa seta, por isso que eu digo, essa seta ela tem que esticar bem muito. Porque esse processo é um processo demorado. Eu sou culpada por isso? Não. Todo mundo tem seu tempo. Porque o luto, ele depende do vínculo que você tinha com aquela coisa que você perdeu, com aquele ente que você perdeu. E isso depende muito
né, desse vínculo. O tempo, né, para que esse luto ele venha a ser amenizado, porque para mim ele não acaba, ele precisa, né, passar por essas oscilações. E aí, esses são os estágios do luto segundo, né, a ciência, segundo os artigos científicos da Cielo, bonitos, né? Mas, segundo minha pessoa, esse vídeo aqui, ele retrata bem como o luto acontece. Isso é como as pessoas acham, e isso é como, esse primeiro, né, sem os risquinhos, é como todo mundo acha, que tem o pré-luto, tem o choque, entorpecimento, negação, e aí vem, vai e sobe, aí ajusta a perda. Para ajustar a perda, essa linha do tempo, elas têm que ter passado bastante. Pode colocar o... Então, aí tá passando, né? Subindo, pronto, ajustou. Deu certo. Mas pra mim, que vivo o luto, eu vivo assim. Então, é uma montanha-russa, não é não? E isso não sou só eu que vivo. São muitas pessoas. Todos os dias. Por quê? Perdeu um emprego, perdeu um ente, perdeu um cachorro. Né? Então, é muito, muito complexo falar do luto quando você está em luto. Porque eu estou falando que o meu coração está dizendo. Então, vamos lá, meu relato de experiência sobre o luto. Não me façam chorar. Então, eu comecei a vivenciar o luto em 2020. Primeiro, com o desencarne do meu avô. Uma pessoa de 84 anos, né, já tinha vivido muito, já estava muito tempo prostrado, já estava chegando realmente o seu tempo, o seu momento, porque para nós Deus, Ele traz o momento, nós já nascemos com isso, né, pré-agendado. Só que, com o desencarne do meu avô, eu entendi, não, é uma pessoa de idade, é uma pessoa que já trabalhou muito, chegou o momento de seguir. E eu já entendi a espiritualidade de uma forma diferente, né? Não como eu entendo hoje, mas eu já tinha um pouco de entendimento, porque o espiritismo, eu nunca fui de estar em templos, de estar em igreja, e as pessoas sempre perguntavam por que eu não ia à igreja. Eu não preciso ir para templo para eu conversar com Deus, para eu me conectar com Deus. Então eu nunca fui uma pessoa de estar dentro da igreja. Mas, nesse período do desencarne dele, começou, né, aquele processo de sentimento de saudade, mas não tinha de momento nenhum, nunca me revoltei com o desencarne dele. Entendi porque realmente chegou o momento. 2020. Aí passou um tempo, tudo tranquilo, né? Eu trabalhando feito uma louca, como sempre, me afastei de Deus. Me afastei de Deus. E aí, começaram algumas provações no ano de 2024. Eu sou uma pessoa que gosto muito de animais. E eu tenho muitos.
vários. No dia 4 de dezembro, uma gatinha resgatada minha, bem velhinha, ela se foi. E eu vivi um luto bem difícil, uma gatinha. Que eu posso dizer que eu senti, me perdoe, mas eu senti mais do que outras pessoas que eu já perdi, que já desencarnaram. E aí começou, dia 4 de dezembro de 2024 foi minha gatinha. Dia 26 de dezembro, câncer, né? A gata teve câncer. Dia 26 de dezembro, eu precisei eutanasiar minha cadela de 9 anos, também por câncer. E aí, processo de luto, voltou. Enfim. Quando foi em janeiro, mais um diagnóstico de câncer de um dos meus gatos. Tratamento. Isso em 2025. Eu já entrei em luto porque o animal foi diagnosticado com câncer. E eu olhava para a mãe e dizia: mãe, será que esse câncer veio para mim? Porque eu, dentro da espiritualidade, dentro do que eu entendo sobre os animais, do que eu estudo, do que eu gosto dos animais, eu entendia que às vezes algo que poderia vir para a família, vinha para os animais. E na minha cabeça aquilo nunca saiu. E até hoje não sai. Ou seja, foram 3 animais acometidos por câncer. Em junho de 2025, meu marido foi diagnosticado com câncer. Câncer terminal. E aí, mas eu entendo que a espiritualidade ela já vinha me preparando. Percebem como tudo tem um porquê? Tudo tem um porquê. A espiritualidade ela já vinha me preparando. Ela vinha me preparando. Quando eu recebi o diagnóstico de câncer do meu marido, eu comecei o pré-luto. Porque eu sou da área da saúde, via os exames dele, pesquisava sobre o tipo de câncer dele e não tinha prognóstico. Ou seja, não tinha, eu não vou dizer que tratamento, mas não tinha uma análise boa do tipo que ele tinha, porque era um câncer hereditário, né, que é o adenocarcinoma, de estômago. O tio dele desencarnou com 42 anos, com o mesmo tipo. E nesse período, eu entrei num momento de luto, mas naquele momento que eu precisaria estar bem, para fazer ele bem. Então, eu não tinha a oportunidade de me emocionar. Eu não podia, porque eu precisava dar força a ele. Né? Então, a família veio e se juntou todo mundo. O processo foi muito rápido, né? Do diagnóstico para o desencarne dele foram poucos dias. Né? Do dia em que o médico disse que ele estava em fase terminal, ele durou 1 mês. Eu descobri que ele estava em fase terminal no dia 26 de junho, no dia do nosso aniversário de casamento. E naquele dia meu mundo se abriu. E eu olhei para cima e disse: Deus, me diz o que é que eu faço agora. E eu senti uma vozinha que falava no meu ouvido. E eu não entendi o que era essa vozinha. E essa vozinha, ela veio com muita intensidade. Ela veio de uma forma que ela me orientava. E eu dizia: meu Deus do céu, como é que eu estou conseguindo fazer o que eu estou fazendo? Porque eu tinha que estar bem para não deixar ele mal. Porque quando ele me via chorar, ele sofria.
Então, não chorava na frente dele, de forma alguma. Fizemos o que pudemos, né? Corremos atrás de médicos, em diversos estados, né? Procurei estudos científicos, porque o que a gente quer? A gente quer salvar. Mas Deus já tinha feito o plano dele. E Deus me ajudou tanto de uma forma que o testemunho que eu dou, ele me confortou antes mesmo dele partir. A gente chora, é claro que chora. É saudade, é amor, é vínculo, né? Então, quando chegou o momento, né, do desencarne dele, nós estávamos em casa. Antes um pouco, ele se perguntou, né? Eu senti a revolta nele, ele se perguntou, por que eu? E aí eu falei para ele, porque como nós estávamos no centro oncológico, quantas pessoas jovens estavam ali? Também na mesma situação que ele, ou pior. Porque não tinha um bom prognóstico e nem conseguia, né, fazer a passagem. Quando eu falei com a médica dele, ele estava na UTI, recebeu alta para ir para casa, e eu perguntei, né, à médica, quanto tempo. E ela me falou, eu tenho certeza que aquela mulher espírita, ela me falou o seguinte: olha, pode ser um mês, pode ser 15 dias, vai depender da espiritualidade dele. E era aí onde eu me preocupava, porque meu marido, ele não era uma pessoa de acreditar em muita coisa. Ele acreditava em Deus, mas não rezava, não orava, né? Não tinha esse hábito de tentar aprender algo sobre a espiritualidade. E em muitos momentos, né, daqueles dias tenebrosos que nós passamos, que foi de muito sofrimento, de muita provação, naqueles dias ele começou a falar algumas coisas que começaram a me deixar um pouco mais confortável. Porque ele dizia que via o tio dele, que já tinha desencarnado. Ele jogava videogame com o tio dele. E ele olhou para mim e disse: eu sei que isso não é real. Eu perguntei: você acredita agora na espiritualidade? Ele disse: acredito. Você se conectou com Deus? Ele ficou calado. Por quê? A aceitação ainda não tinha chegado. Ele ainda estava muito revoltado, porque ele se imaginava, ele falava: por que eu, agora que eu comecei a desenvolver a minha vida profissional, agora que eu comecei a melhorar de vida, então isso fazia com que ele se sentisse revoltado, mas que também não falava, ele ficava muito tempo calado. E um dia antes, né, do desencarne dele, ele perguntou por que eu disse: olha quantas pessoas tinha lá na oncologia, suplicando da mesma forma que nós estamos, pela saúde. Hoje, nas minhas orações, não tem perigo de eu não citar todos aqueles que estão sofrendo em hospitais ou em casa mesmo, né, que precisam de orações, dos doentes, dos sofredores. Então, Deus, ele me conduziu de uma forma que eu olho para trás, eu vejo a minha vida no período e eu não entendo como foi que eu consegui lidar com toda aquela situação. Mas as orações eram muito fortes. E Deus, ele consola a gente. Consola de uma forma que, assim, só o amor de Deus, só quem sente o amor de Deus entende, porque tão consolador é. E aconteceu, né, o desencarne, ele partiu. Após isso, eu tive outro luto. Aí emendou. Fui demitida. Né? Fui demitida, perdi o emprego.
E aí, o que eu faço da vida? Meu Deus, me ajuda. Cadê a vontade? Cadê a vontade de pertencimento? Lá, aquele outro lado do pertencimento. Eu não tinha pertencimento. O que era que eu estava fazendo ali ainda? Meu Deus, por que eu ainda estou aqui? Aí vem a questão do pertencimento. E vão orar. O que me fez vir a casa foi a preocupação com o meu marido. Que eu sei que ele deve estar por aqui. Eu me preocupei com ele no desencarne dele, porque eu sabia que ele não estaria tão satisfeito, né, com o desencarne na idade que foi, 41 anos. E aí eu comecei a frequentar a casa com o sentimento dele, pedindo a Deus que ele pudesse ser conduzido. E eu acredito que eu estou conseguindo. Em alguns momentos, a gente pensa em desistir. Mas Deus, Ele dá força. Ele diz assim, você tem 18 gatos para criar, tem mais 2 cachorros para alimentar, tem a sua família. E aí Ele começa a mostrar o propósito. Qual é o meu propósito? Hoje eu entendo o meu propósito. Porque na época eu não tinha pertencimento, eu não sabia qual era o meu propósito, o que era que eu estava fazendo aqui ainda. E aí, com os estudos, porque eu fiquei desempregada, fiquei desocupada. E o que foi que aconteceu? Fui estudar. Fui estudar sobre a doutrina, fui estudar sobre a psicologia, como a psicologia se comporta, como a psicanálise se comporta nesses momentos. E foi aí que eu comecei a me reerguer. Quer dizer que eu estou no topo lá daquele gráfico? Não. Essa semana foi uma semana em que eu não chorei. Normalmente eu choro todos os dias, mas essa semana eu não chorei, porque eu pedi a Deus conforto, e peço sempre. Eu pedi conforto e pedi que eu pudesse, com as palavras que eu estou citando aqui, tocar o coração de quem estivesse ouvindo sobre o que é sentir o luto. Que o luto é muito mais do que perder alguém. Ele é muito mais do que perder um animal. Ele é um sentimento. Ele é um sentimento constante. Né? Como disse o Chico, quem é que vive feliz a vida toda? Não é eu? Ninguém vive feliz a vida toda. Então o sentimento está ali constante, independente de você ter perdido alguém. Você sempre perde alguma coisa todos os dias. Né? Então, a casa, ela me abrigou. Eu senti abrigo aqui. Eu não me senti julgada. E isso é muito importante, principalmente para quem frequenta ambientes. Eu sou uma pessoa que eu não sou de estar em aglomeração. Eu gosto de falar, eu tenho essa facilidade, mas energeticamente eu não consigo ficar em muitos lugares, sabe? É isso. Então tem algumas energias que começam a me sugar. Então eu evito. Mas a casa, ela me acolheu de uma forma que eu sinto necessidade de estar aqui e sinto necessidade de continuar entendendo o porquê que eu estou aqui. Eu acredito que o trabalho que a casa faz, que nós agora fazemos, né, em fazer a caridade, ajudar os espíritos, ajudar os encarnados, né, com a palavra, né, com um consolo, né? O Espiritismo traz esse consolo para a gente.
A gente precisa desse consolo. E precisa acreditar que realmente nada acaba. A gente só muda de lugar. Né? Então, assim, o meu relato de experiência é para mostrar para vocês que se eu tivesse tirado uma foto de quando eu cheguei aqui para como eu estou hoje, vocês não iam conhecer a pessoa. Porque eu cheguei muito sofridinha. Mas, oração, Deus, Maria Santíssima, Jesus e força. E continuidade. Porque se eu estou aqui ainda é porque Ele está permitindo. Então, eu preciso fazer valer a oportunidade que Ele está me dando de estar viva. Né? Então, assim, esse é o meu relato de experiência em relação ao luto. Né? Então, mostro para vocês que eu tive vários lutos, desses que foram citados. Não foi só o luto do desencarne do meu marido, do meu avô, mas sim outros tipos de luto. E fácil não é, mas a gente vive, a gente consegue superar. E hoje eu sou superação. Todos os dias eu me supero. E aí, o luto dentro da espiritualidade, como eu já falei, né? Nós conseguimos, né? Primeiro a gente precisa se doar, precisa acreditar, precisa ter a fé, para que a gente possa deixar a espiritualidade nos ajudar. E aí, quais são os benefícios da espiritualidade? Atribuição de sentido, ajuda a ressignificar a morte, redução de emoções intensas, práticas como oração e meditação, apoio social e comunitário, tá? Aqui é a casa me apoiando, comunidade de fé, grupos espirituais, acolhimento, manutenção do vínculo, a crença na continuidade da vida ou em laços que transcendem a morte, transformando a dor em saudade e legado. E aqui, no Evangelho, inclusive eu abri ele essa semana, no capítulo 5, fala sobre os bem-aventurados aflitos. No item 22 fala sobre a morte prematura. Frequentemente, para o espírito que se vai, uma graça que Deus lhe concede. Poupando das misérias da vida, o espírito que retorna ao mundo espiritual antes de ter completado sua carreira terrena, leva consigo o mérito do que fez e o proveito das provações que sofreu. Mas, para os que ficam, é uma dor legítima, que deve ser respeitada, desde que não se transforme em revolta contra a vontade de Deus. Por que quereis reter na terra aquele que Deus chamou para uma felicidade maior? Por que quereis que ele continue a sofrer as misérias e as dores de que vós próprios vos queixais a cada dia? Separação é apenas material. O espírito permanece unido àqueles que amam. Suas afeições não mudam. E ele vos vê, vos escuta e vos inspira os pensamentos. Chorai se quereis, mas que as vossas lágrimas sejam consoladas pela esperança do reencontro, e que a vossa resignação vos dê a força de cumprir os vossos deveres na terra, esperando a hora em que Deus os chamará para a vossa vez, para vos reunir aqueles que vos precederam. Momentos estão vazios, seu coração sente um vazio. Aqui nós temos dois vídeos que me ajudam bastante, sabe? E não sei se vocês conhecem essa página aí, o Luzinho, mas ele todos os dias ele posta uma mensagem espiritual, né? Espírita. Toca aí, Luzinho. Que o tempo não apaga de imediato. No Espiritismo, aprendemos que a vida não termina com a morte do corpo. Ela apenas segue em outra dimensão. O espírito continua sua caminhada, amparado pelas leis divinas, aprendendo, evoluindo e vivendo. O amor verdadeiro não se rompe, porque não pertence à matéria,
ele permanece vivo na ligação entre as almas. A saudade é natural, o silêncio também. Não existe pressa para compreender. Cada coração tem seu tempo de assimilar a ausência. A espiritualidade nos consola, lembrando que a separação é temporária e que o reencontro acontece no momento certo, quando a vida maior permitir. Enquanto isso, sigamos aqui, guardando o amor, transformando a dor em saudade serena e confiando que quem parte nunca se afasta de verdade. Esse outro vídeo é de uma psicóloga que me ajudou bastante no processo. Ela é psicóloga do luto. É Roberta o nome dela. Mas não ausentes. Essa frase de Santo Agostinho me acompanha há alguns anos e eu acredito nisso. Durante anos trabalhando em cuidados paliativos, eu aprendi algo essencial. Existe algo maior do que nós conseguimos compreender racionalmente. Nem tudo que é real pode ser reduzido ao racional. O vínculo de amor transcende a matéria. Ele não se encerra com a morte. Quando você sonha com quem perdeu e acorda confortado, isso não é ilusão, nem mecanismo defensivo. Na abordagem transpessoal, influenciada por autores como Stan Grof, experiências como sonhos vividos, sensação de presença e sincronicidade podem ser compreendidas como vivências legítimas de continuidade do vínculo. Eu não estou aqui para convencer você de nada. Estou aqui para dizer que o que você sente é válido. Se um sonho trouxe consolo, ele tem função integrativa. Se uma sensação trouxe paz, ela merece ser honrada, não invalidada, nem mesmo questionada. Porque talvez os mortos estejam invisíveis, mas da dimensão do amor e do vínculo, eles nunca estão ausentes. Por isso que eu digo, eu vejo você para além da sua dor. Então, eu coloquei esses dois vídeos, um para falar na questão da espiritualidade e outro para mostrar que nós precisamos ser compreendidos pela psicologia, pela psicanálise. Nós precisamos nos cuidar, porque nossa saúde mental ela é preciosa. E hoje eu vivo em tratamento psicológico e isso não é nada demais. As pessoas às vezes dizem, eu não vou no psiquiatra, vão dizer que eu sou louca. Tem que quebrar esse tabu. Psiquiatra e psicólogo é ajuda, da mesma forma que a espiritualidade. E às vezes, nenhum sozinho, às vezes não, boa parte desses momentos, nenhum sozinho vai fazer efeito. Então, são uma união de forças. Essas forças, elas precisam ser unidas. Então, a dor do luto, ela é proporcional à intensidade do amor vivido na relação que foi rompida pela morte. Mas também é por meio desse amor que conseguimos nos reconstruir. Trecho do livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, de Ana Cláudia Quintana. Obrigada. Já que fui incumbida da prece final, eu sempre tenho o costume, como hoje eu moro com meus animais, né? Eu faço sempre minhas orações em voz alta. E às vezes, talvez isso seja mais fácil para quem quer ser palestrante. Né, Yuri? Então, gente, eu agradeço compartilhar esse momento com vocês. Espero que tenham ficado algum fragmentozinho de bom. E que nós possamos agora, nesse momento, fechar os nossos olhos
pensar naqueles entes queridos que estão aqui, não em matéria, mas estão em espírito. Possamos elevar a nossa consciência a Deus e possamos visualizar o rosto de Jesus. E que possamos encaminhá-los à luz eterna, para que eles possam também ser conduzidos, evoluindo espiritualmente, que possam entender a passagem de um plano para o outro, que esses espíritos, eles possam entender que nós estamos aqui na Terra, também sofremos pela ausência deles, mas nós também sabemos que eles sofrem pela nossa ausência. Que possamos entender que Deus tem um plano para todos nós e que nós possamos evitar de reclamar todos aqueles propósitos que Deus vem nos dando e que nós tiramos de lições, possamos tirar essas lições, possamos elevar o nosso coração a Deus todos os dias e que vocês possam também, da mesma forma que eu, abrir o coração para o amor de Deus, que Ele é muito grande. Se vocês tiverem ou já tiveram a oportunidade de sentir o amor de Deus, eu tenho certeza que vocês já sentiram o preenchimento do coração inteiro do amor dele. E Ele nos ama e nos quer bem. E que nossa semana seja repleta de bênçãos, de muita paz, caridade e amor ao próximo. Assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado pelas suas colocações, que foi uma grande superação para todos nós. Que Jesus te abençoe e gratidão é a palavra. Pois é, minha gente, agora vamos se organizar para o Parque Marinero e estaremos de volta dia 30 e do próximo domingo, dia 28, dia de véspera de São Pedro, dia 23 é véspera de São João, casa ainda em recesso. E um grande abraço para todos vocês.